Estamos no verão de 2025. Uma van cruza a fronteira entre Alemanha e Polônia, perto de Frankfurt an der Oder. Dentro está a família Kowalski, de Baden-Württemberg, um casal, 2 filhos e um reboque cheio de bagagens. Há 8 anos, eles vieram para a Alemanha cheios de expectativas, empregos seguros, salários melhores e infraestrutura moderna. Mas hoje eles estão indo na direção oposta de volta para a Polônia. E eles estão longe de serem os únicos. Foi uma manchete bastante dramática que chegou até nós recentemente. Pela primeira vez em mais de 30 anos, mais poloneses deixam a Alemanha do que novos poloneses chegam ao país. Uma tendência que alarma políticos, preocupa empregadores e deixa muitos alemães perplexos, pois por décadas o movimento era claramente em uma só direção, rumo ao oeste para a Alemanha, buscando um futuro melhor. De repente, a tendência se volta para o leste, o que é especial pois, por décadas, os poloneses foram um dos principais grupos migrantes na Alemanha. Mais de 800.000 pessoas, muitas delas perfeitamente integradas, altamente qualificadas, atuando na área de serviços, cuidados, logística ou indústria. Eles eram vistos como o grupo que ajudava a Alemanha a suprir a falta de mão de obra e manter o país funcionando. Se eles começam a ir embora, isso é mais que um sinal estatístico. É um termômetro de quão atraente a Alemanha ainda é hoje e de como a Europa mudou desde os anos 2000, porque a relação está se invertendo agora, e isso em 2 sentidos. Não só muitos poloneses estão voltando para sua terra natal, como também cada vez mais alemães estão encontrando um novo lar no país vizinho do leste, sendo que muitos já chamam a Polônia de nova superpotência econômica, política e militar da Europa. Já passou da hora de analisarmos esse tema com atenção. Por que essa tendência mudou tanto agora? Qual a importância da migração polonesa para a Alemanha? Por que cada vez mais alemães estão se mudando para a Polônia e como o país deixou de ser pobre para se tornar uma potência europeia tão rapidamente? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! Após o fim da Guerra Fria, não só o mapa da Europa se abriu, mas também milhões de trajetórias de vida individuais. Porque a Polônia estava passando por uma enorme transformação econômica e social. Fábricas fecharam, indústrias inteiras desapareceram e o desemprego e a insegurança marcaram o dia a dia. Enquanto isso, a Alemanha, principalmente o Oeste, prosperou após a reunificação e atraiu trabalhadores de toda a Europa Oriental. O grande ponto de virada foi em 2004, quando a Polônia entrou na União Europeia. Desde então, os alemães vizinhos puderam viajar, trabalhar e se estabelecer com mais facilidade. Desde 2011 foi permitida a livre circulação de trabalhadores. Foi nesse momento que começou o maior movimento migratório, com dezenas e depois centenas de milhares partindo rumo ao oeste, porque a Alemanha oferecia empregos estáveis, bons salários, estruturas claras e um mercado de trabalho carente de profissionais. Especialmente na construção civil, na área de cuidados, na logística e no artesanato, trabalhadores poloneses ocuparam vagas que já naquela época eram difíceis de preencher. Ao mesmo tempo, surgiu o que na pesquisa sobre migração se chama caminho por hábito. Quando pessoas de um país passam a migrar regularmente para outro, isso torna o mesmo caminho mais fácil para as próximas gerações. Assim, uma rede polonesa cresceu na Alemanha, tornando-se maior e mais estável, garantindo que o fluxo não fosse interrompido ao longo dos anos. Com cerca de 880.000 pessoas, os poloneses formaram em 2024 o segundo maior grupo populacional com histórico de migração na Alemanha, sendo superados apenas pela comunidade turca. Em vários setores, eles eram essenciais. Nos ofícios especializados, quase 1 em cada 6 trabalhadores estrangeiros era de origem polonesa. No setor de cuidados, mais de 12% dos profissionais eram da Polônia. Na logística, especialmente no transporte, a participação passava de 20%. Por isso, eram vistos como estabilizadores da economia alemã, confiáveis, experientes e integrados. Mas isso agora parece desaparecer. Pela primeira vez desde o fim dos anos 90, mais poloneses saíram da Alemanha do que chegaram. Segundo dados preliminares, cerca de 82.000 pessoas da Polônia se mudaram para a Alemanha em 2024, mas ao mesmo tempo, mais de 90.000 foram na direção oposta, um saldo negativo de 9.000 pessoas. Para entender quão extraordinária é essa mudança, é preciso contextualizá-la historicamente. Especialmente após a entrada na União Europeia e depois de 2011 vimos, em alguns anos, uma imigração líquida de quase 100.000 pessoas, mesmo nos anos de boom como 2014 e 2015, ou seja, no auge do crescimento econômico na Alemanha, foram 80.000, mas, pelo menos desde os anos da pandemia, esse número caiu drasticamente e agora vemos, pela primeira vez em décadas, uma migração líquida negativa. Isso é ainda mais claro nas áreas que dependiam muito do trabalho polonês.
Na Renânia do Norte-Westfália, Baixa Saxônia e Baviera, as associações de empregadores já relatam desde 2023 que o número de candidatos vindos da Polônia caiu em parte de 25% a 30%, o que coloca muitas categorias profissionais diante de enormes desafios. Mas quais são as razões para tudo isso? Por um lado, o motivo mais óbvio: a economia da Alemanha está mais fraca há muito tempo. A Alemanha, antes vista como o motor da Europa, ganhou outra imagem desde o fim dos anos 2010. Há 3 anos, a Alemanha está em recessão. Essa é a mais longa estagnação econômica da história da República Federal. Ao mesmo tempo, as falências de empresas estão aumentando. Em 2024, mais de 19 mil empresas declararam falência, o maior número em quase uma década. Essa estagnação afeta especialmente os trabalhadores, justamente quem antes vinha para a Alemanha pela oferta de emprego. Em pesquisas do Instituto da Economia Alemã, mais de 60% das empresas de médio porte disseram ter perdido contratos ou não conseguir mais financiar o pessoal. Também há frustração diária, principalmente com burocracia e digitalização. A Alemanha ocupa sempre um dos últimos lugares no índice de digitalização, ficando muito atrás da maioria dos países do leste europeu. Em Varsóvia, documentos podem ser solicitados online em minutos, enquanto na Alemanha a espera por agendamentos, reconhecimento de diplomas ou documentos de residência pode levar semanas ou meses. Isso é ainda mais drástico no setor de saúde e cuidados. Cuidadores poloneses relatam que reuniões familiares ou reconhecimento de qualificações na Alemanha levam de 6 a 12 meses, enquanto na Polônia demoram de 2 a 6 semanas. Até os custos de manutenção doméstica viraram desvantagem competitiva. A Alemanha agora tem uma das maiores cargas de aluguel da Europa. Em Berlim, os aluguéis anunciados aumentaram cerca de 75% entre 2015 e 2024. Em Munique, o aumento foi de mais de 90%. Para muitos imigrantes, especialmente poloneses, nem bons salários bastam para economizar ou comprar um imóvel, sensação compartilhada por muitos alemães. Além disso, há outro grande motivo. Enquanto a Alemanha enfraquece, a Polônia apresenta incrível ascensão econômica. Após o colapso do comunismo, a Polônia estava economicamente arruinada, com indústria ineficiente e empresas sobrevivendo apenas por subsídios estatais. Em 1990, o PIB per capita era de apenas 25 a 30% do nível alemão. O desemprego chegou a ultrapassar 20% e milhões de pessoas deixaram o país, mas então começou um processo de recuperação que surpreendeu até mesmo os especialistas. Entre 1991 e 2022, a economia da Polônia cresceu quase 350%, uma das taxas de crescimento mais fortes do mundo. Enquanto vários países da União Europeia enfrentaram crises financeiras, do euro e recessões, a Polônia foi o único que não passou por nenhuma. Por isso, em Bruxelas é chamado de milagre econômico do Vístula, e os salários também se ajustaram bem mais. Ajustando pelo poder de compra, a Polônia alcança, dependendo do setor, de 60% a 75% do nível salarial alemão, chegando a ser maior em profissões qualificadas nas grandes cidades. Em Varsóvia, Cracóvia ou Breslávia, profissionais especializados já alcançam salários que correspondem a 70% a 90% dos salários alemães. Ao mesmo tempo, os aluguéis são 50% a 60% mais baixos, os alimentos 20% a 30% mais baratos e a casa própria é bem mais acessível. Para muitos que voltam, hoje é possível ter padrão de vida parecido na Polônia, com menos custos, burocracia e mais perto da família. Um fator que os migrantes percebem de forma especialmente intensa é, naturalmente, o dia a dia. A administração da Polônia é hoje considerada uma das mais digitais da Europa. A identidade digital do cidadão permite realizar procedimentos burocráticos facilmente, tornando possível fazer mais de 90% dos serviços administrativos poloneses online. E também na infraestrutura vemos mudanças massivas. A rede de rodovias e vias expressas foi ampliada em mais de 4.000 quilômetros desde 2004. A malha ferroviária está sendo modernizada, linhas de alta velocidade construídas e são acessíveis e pontuais. Cidades como Varsóvia, Gdansk e Breslávia fazem parte das regiões econômicas que mais crescem. O papel da Polônia no mapa da Europa também mudou de forma dramática. Para não perder o controle disso tudo, felizmente existem os mapas de parede da Enjoy the Wood. Por exemplo, eu comprei o Mapa Mundi completo, que não só é muito elegante, mas também bastante prático. Porque com os pinos que vem junto, você pode marcar exatamente em quais países já esteve e, ao mesmo tempo, ver quais destinos ainda estão na sua lista. Assim, o mapa vira um registro pessoal de viagens e inspira a cada nova olhada. Existem também mapas regionais, como da Europa ou da Alemanha. E o melhor, os mapas são bonitos, feitos à mão e de madeira ecológica na Europa. Por isso, na minha opinião, eles ficam perfeitos como decoração, seja na sala de estar, no escritório ou até mesmo como presente para amigos e familiares apaixonados por viagens. Vários mapas estão com desconto e pelo meu link vocês ganham mais 10% em todos os produtos. Aproveitem e garantam inspiração para viagens.
Atualmente, a Polônia já é o membro da OTAN com o maior percentual de gastos militares em relação ao PIB, com 4,7%, e esses números devem aumentar ainda mais a cada ano. O exército também deve ser ampliado para ser a maior força terrestre da União Europeia. Portanto, vemos que, devido a esse poder econômico e militar, a importância política da Polônia também está crescendo, tanto na OTAN quanto dentro da União Europeia. Assim, o país ganha mais voz ativa e influência, antes dominadas pela Alemanha, e passa a atrair os mais qualificados. E sim, de fato, até mesmo da Alemanha. O que antes era um fenômeno marginal, agora é uma tendência claramente mensurável. Enquanto em 2015 cerca de 7 mil alemães viviam na Polônia, em 2024 já são mais de 30 mil, ou seja, mais do que quadruplicou em poucos anos. Em Varsóvia, o número de alemães que se mudou para lá mais que dobrou desde 2018 por motivos muito semelhantes aos dos poloneses que retornam ao país. Administração ágil, menor custo de vida, imóveis mais acessíveis, tecnologia em ascensão e um cotidiano considerado mais moderno por muitos. Especialmente famílias jovens e trabalhadores remotos estão descobrindo cada vez mais a Polônia como um local que parece mais dinâmico e descomplicado do que a Alemanha. Muitos já chamam a Polônia de a nova Alemanha, ou seja, o motor econômico dentro da União Europeia. Ainda não alcançamos esse nível. A Alemanha segue à frente no PIB, indústria e pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso não é pessimismo para a Alemanha, mas um alerta. A saída de profissionais qualificados poloneses não é inevitável, mas um sinal de alerta. Com menos burocracia, processos ágeis, gestão moderna, melhores moradias e política econômica favorável ao crescimento, a Alemanha poderia em poucos anos voltar ao que foi por décadas. Mas para isso é necessário agir ativamente na política, algo que pelo menos atualmente ainda não é realmente perceptível. Mas o que vocês acham? Será que a Polônia realmente conseguirá ultrapassar a Alemanha em um futuro distante? Escrevam aí nos comentários. Confiram a Enjoy the Wood, garantam seu mapa mundi estiloso e ganhem 10% de desconto com meu link. Se também querem saber por que tantos alemães vão para a Dinamarca, recomendo muito este vídeo. Deixem um like. Até a próxima. Tchau!